Olá, algumas pessoas têm me perguntado como lidar com esse momento de crise, como lidar com essa possibilidade de enclausuramento, né? Como ficar em casa e ainda assim manter o aspecto mental saudável na medida do possível. Então vamos lá para algumas sugestões. Lembrando que não tem uma receita, não tem um jeito certo de fazer, um único jeito de fazer. Mas algumas coisas são importantes para que a gente minimamente crie uma possibilidade de menos danos, vamos pensar assim, quando tudo isso passar. Porque vai passar, né? Tenhamos fé e esperança de que isso vai passar. E no momento que passar, a gente não quer aí ter uma situação criada a partir desse momento, né? Então é importante a gente criar uma rotina, né? Ter um dia a dia já um pouco pré-estabelecido. É lógico que algumas coisas vão acontecendo ao longo do dia e que, né, nem sempre vai acontecer a forma que a gente estabeleceu. E a ideia não é criar nenhum aspecto de rigidez, né? Não é isso. Mas ao mesmo tempo também não deixar absolutamente solto, porque isso também pode nos gerar aí uma questão mais ansiógena ou mais complexa. Então é estabelecer mesmo horário para dormir, horário para acordar, respeitar esses horários, né, para que o corpo aí permaneça saudável ao longo desse período que a gente vai ficar sem poder ir e vir de forma livre. Então, ter o horário para acordar, acordando num horário saudável, tirar o pijama, é importante a gente tirar o pijama, né? Fazer uma alimentação equilibrada, não exagerar durante as alimentações, ter o horário para se alimentar adequadamente, pelo menos no mínimo as 3 refeições básicas e intervalos aí com alguns lanchinhos mais leve, usando a criatividade para isso, né? Se abastecendo de forma que a gente não crie hábitos que são inadequados à nossa saúde e que depois vai ser difícil de reverter. Principalmente no que diz respeito a quem tem criança em casa, aos pequenos, né? Então a gente também estabelecer uma rotina para eles, não fazer uso indiscriminado dos aparelhos eletrônicos ou até mesmo em relação aos alimentos, porque isso pode gerar muito mais energia e estímulos que depois, ao longo de um dia ou até de uma semana, vai ser difícil a gente reverter e dar conta dessas crianças dentro de um ambiente mais fechado, mais restrito. Então, lembrando que a gente, né, se a gente abastecê-los de energia de forma excessiva, depois como que eles vão gastar isso? Né? Porque a gente não vai ter aí tanta liberdade, tanto espaço para isso. Então, ter esse cuidado mesmo com relação às crianças, estabelecer rotina para eles, de hora de acordar, de aqueles que ainda tiram um cochilinho da tarde, permanecer com isso, hora de dormir, porque isso influencia na irritabilidade deles, né? Influencia na parte de ansiedade. Então, ter essa rotina de alguma forma aí ao longo do dia, né, e respeitando principalmente os horários noturnos, para que eles possam passar por esse momento sem maiores transtornos. Lembrando que já é difícil tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas a gente não precisa potencializar os aspectos negativos. A gente precisa mesmo ter a coerência e trazer um sentimento de tranquilidade para fazer as coisas de uma forma que a gente não se perca aí no meio do caminho. Né? Então, essas são algumas sugestões para o dia a dia, para que a gente tenha aí um pouco de sanidade dentro de tudo isso que a gente está vivendo. Né? Eu vou tentando ver conforme a demanda, conforme as perguntas das pessoas e respondendo aí ao longo desse período, estando à disposição, né, para quem quiser tirar alguma dúvida do que fazer, mesmo em processos criativos com os pequenos ou até mesmo com os adultos em relação às próprias atividades, e a gente vai batendo um papo, conversando a partir daí, tá bom? Quem quiser mesmo conversar até sobre isso, lembrando que o excesso de informação também é prejudicial, então ter cuidado de selecionar e ter critério em relação a isso. Mas aí ao longo a gente vai conversando, eu vou dando dicas e a gente vai trocando ideias, tá bom?
liga para os seus amigos, converse com as pessoas. A gente tem um isolamento físico, né? Mas lembrando que o nosso emocional e cognitivo está ativa. Então a gente precisa ir e temos ferramentas para isso hoje, né? Então podemos utilizar, certo? Qualquer dúvida, a gente vai se falando.